Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nesta aula de hoje estaremos resolvendo questões do Enem, questões relacionadas aos conteúdos de frações e ao MDC. E esses conteúdos eu já postei os vídeos para vocês. Nossa primeira questão é a questão 164 do Enem de 2016, da prova azul. E eu vou ler ela para vocês. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível e o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do marcador, conforme figura a seguir. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Pessoal, vamos lá então responder essa questão. Essa questão então vai nos falar sobre um carro de passeio que possui um tanque cuja capacidade é de 50 litros de combustível. E falou-se também sobre o rendimento desse carro, que é 15 km por litro. E falou-se que o motorista, ao sair para uma viagem aí de 600 km, ele observou o marcador de combustível e observou que ele estava exatamente sobre uma das marcas divisórias do tanque, conforme eu fiz aqui o desenho para vocês estar observando melhor. Então, aqui, observando esse tanque, nós podemos perceber que a gente pode dividir esse tanque em 4 partes, usando aqui o marcador, para dividir aqui, e aqui a gente dividiu ao meio. Então, aqui nós temos 2 partes. Do começo até o meio, nós também podemos dividir em 2 partes. Quer dizer que tem, então, 3 partes de combustível, nesse tanque. 3 partes com combustível e uma parte que não tem combustível. Então, 3 partes, de 4 partes, tem combustível e uma parte não tem combustível. E falou-se também que o motorista, ele conhece o percurso e ele sabe que tem 5 postos no caminho. Então, tem postos a 150, 187, 450, 500 e 570 quilômetros de distância em relação ao ponto de partida, de onde ele saiu. Então, agora ele quer saber, quantos quilômetros que ele vai conseguir percorrer com o combustível que tem nesse tanque até, que ele seja preciso de reabastecer o veículo para ele não ficar sem combustível. Então, nós temos que descobrir primeiro quantos litros de combustível que tem nesse tanque. Nós falamos então que tem 3 partes de 4 partes com combustível. E nós sabemos que o tanque tem capacidade de 50 litros. Então, nós temos 3/4 vezes 50 litros. E aí nós vamos descobrir quantos litros que tem no tanque. 50 dividindo por 4 e depois multiplicando aqui por 3. 50 dividido por 4 vai dar 12,5. E 12,5 vezes 3 é igual a 37,5. 37,5 é a quantidade de litros de combustível que tem nesse tanque. Então, 37,5 litros de combustível. E agora, nós queremos saber, com esse combustível, quantos quilômetros que ele vai conseguir percorrer. Então, basta a gente multiplicar o 37,5 litros vezes 15 quilômetros, porque foi falado que ele percorre 15 quilômetros com 1 litro. Nós vamos saber quantos quilômetros que ele vai conseguir percorrer. E fazendo essa multiplicação de 37,5 vezes 15 é igual a 562,50. Então, é o que ele vai conseguir percorrer, 562 quilômetros e meio, quantidade de quilômetros que ele vai conseguir percorrer. Então, sabendo essa quantidade de quilômetros, a gente vai poder observar que ele vai ter que abastecer no posto que tem a distância, de 500 quilômetros em relação ao ponto de partida, porque se ele deixar para abastecer nesse último posto aqui, no 5º posto, que é a 570 quilômetros, ele vai ficar sem combustível. Então, ele tem que abastecer no 4º posto, que é 500 quilômetros. E a alternativa correta aí, então, é a letra B. Então, letra B, 500 quilômetros. Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos lá, então, para a nossa segunda questão. A segunda questão é a questão 154 da prova rosa do Enem de 2021. E essa questão é da prova de segunda aplicação. E eu vou ler ela para vocês.
Na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos para validar a aposta, é igual a... Pessoal, essa questão então fala sobre uma loteria, onde cada aposta, né, deve conter aí a marcação de 50 números. E falou pra gente também que caso o apostador, né, não marque os 50 números no bilhete, o sistema vai estar completando esse bilhete. E foi mostrado para nós um bilhete, então, né? E se vocês contaram aí os números que estão mais escurinho, né? Que foram os que foram marcados, deram aí 22 números, né? Que foi marcado nesse bilhete. Quer dizer que o sistema vai estar completando aí essa diferença, né? De 50 menos os 22 números aí que foram marcados, o restante vai ser completado pelo sistema. E falou pra gente também, né? Que o jogador, né? Ele reconhece o quociente, né? Do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo em relação ao número máximo de ponto, que é igual a... Então, ele vai perceber aí, né, que vai ter um quociente aí, né, a divisão entre o número de pontos marcado pelo sistema em relação ao total de números, né, que tem que ter cada bilhete. E nós vimos, então, que foram 22 números que o jogador marcou. Então, nós vamos fazer a diferença de 50 números que teria que ter menos 22, 50 menos 22 é igual a 28. Esse 28 é a quantidade de números que o sistema vai estar completando no bilhete, né? Porque é o que falta para completar 50 números. E agora nós vamos fazer, então, o quociente desses números, né? Que faltam, de 28 números, em relação ao total de números que tem que ter, que é 50. Então, nós vamos fazer o quociente de 28 sobre 50. E aí nós vamos poder estar simplificando essa fração. No caso, todos os dois números são pares, nós vamos simplificar por 2. Então, ó, 28 dividido por 2 é igual a 14. E 50 dividido por 2 é igual a 25. Então, a nossa resposta é 14/25. E a alternativa correta é a letra B. Então, letra B, 14/25. Então, essa resposta, né, é o quociente entre os números que faltavam para ser completados no bilhete em relação ao total de números que teria que ter no bilhete. Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos lá para a terceira questão? A terceira questão é a questão 162 da prova azul do Enem de 2015. E eu vou ler para vocês. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir... Pessoal, essa questão então vem nos falar sobre um arquiteto, né, que está fazendo uma reforma e ele quer reaproveitar as tábuas, né, que foram retiradas da casa. E falou pra gente, né, que ele tem essa quantidade de tábuas aqui, né, de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Falou pra gente que ele contratou, né, um carpinteiro e quer que ele corte essas tábuas no maior tamanho possível, porém menor que 2 metros. E falou também que ele não quer que sobre resto nenhuma dessas madeiras. Então, nós temos que pensar, né, se ele falou que quer as tábuas no maior tamanho possível, então se é maior tamanho possível, nós temos que calcular o MDC, né? Ou seja, o maior divisor comum entre esses três valores, para estar encontrando aí a quantidade, né, que tem que ser cortada essas tábuas, o tamanho, né, o comprimento que ela deve ser cortada. E depois que a gente calcular então o MDC, nós vamos ver se o valor que a gente encontra atende esse segundo requisito aqui que ele pediu, né, que tem que ser menor que 2 metros. Vamos lá então calcular o MDC de 540, 810
e 1080. Então, nós estamos calculando o MDC. Então, vamos lá. Todos os números são pares. Vamos começar por 2 aqui a divisão. 540 por 2, 270. 810, 405. 1080, 540. E ainda conseguimos dividir por 2, 270, 135, 405, a gente não consegue dividir por 2, então a gente desce, 540 por 2, 270, ainda dividimos por 2 o 270, que é igual a 135, 405 a gente desce, 135 também a gente desce. E agora nós vamos dividir por 3. Então, 135 divide por 3 é igual a 45, então 45 aqui também. 405 dividido por 3 é igual a 135. E agora nós vamos dividir por 3 ainda. 45 por 3, 15, então 15 aqui também. 135 por 3 igual a 45. E ainda conseguimos dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. Então, 5 aqui também. 45 por 3, 15. E nós ainda vamos conseguir dividir por 3 o 15, né? Então, 15 dividido por 3 igual a 5. E os outros 5 a gente vai descer eles aqui. E agora nós conseguimos dividir por 5, que dá 1. Então, nós terminamos aqui a decomposição. E agora nós vamos ver quais foram os fatores, né, comuns aos 3 números. Né, fatores que a gente conseguiu dividir os 3 números ao mesmo tempo. Então, esse 2, nós conseguimos dividir os 3 números. Depois, esse 2 a gente não conseguiu dividir o 405, esse 2 também não. E aqui o 3 a gente conseguiu dividir todos os números, então vamos circular ele. E esse outro 3 nós conseguimos também dividir todos os números. Esse 3 também a gente conseguiu dividir todos os números. E aqui nós não conseguimos dividir todos os números, e o 5 a gente conseguiu dividir todos os números. E o MDC, então, é a multiplicação de todos esses números que a gente circulou aqui. E fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar o resultado de 270 centímetros. Então, o MDC calculado aqui deu 270 centímetros. 270 centímetros passa de 2 metros, então quer dizer que não atendeu ao segundo requisito. Então, nós vamos dividir 270 por 2 para encontrar a metade dele. 270 dividido por 2 é igual a 135 centímetros. Então, 135 centímetros agora atende ao segundo requisito, né? Que as tábuas têm que ser menor que 2 metros. Então, nós encontramos aqui que cada tábua vai ter que ter 135 centímetros de comprimento. E agora, então, nós temos que calcular, né, quantos centímetros que nós temos de cada quantidade ali das tábuas, para depois estar dividindo aqui por 135. Então, vamos fazer a multiplicação de 40 vezes 540, 30 vezes 810, 10 vezes 1080. E fazendo essa multiplicação, 40 vezes 540 é igual a 21.600. 30 vezes 810 dá 24.300. 10 vezes 1080 vai dar 10.800. E agora nós vamos somar esses 3 valores, então. Vou colocar o sinal de mais aqui desse lado, então. Fazendo essa adição desses 3 números, nós vamos encontrar o valor de 56.700 centímetros, que é o total, né, da quantidade aí do comprimento das tábuas todas, né, que esse carpinteiro ele possui aí para estar fazendo as outras tábuas aqui nesse comprimento, né, de 135. Agora, então, nós vamos pegar esse valor de 56.700 centímetros e vamos dividir por 135. E resolvendo essa divisão, nós vamos encontrar um resultado aí que é o total de 420 peças. Então, quer dizer que o carpinteiro, né, ele conseguiu produzir, a partir dessas tábuas que ele tinha, 420 peças com o comprimento de 135 centímetros. E a resposta correta aí, então, é a letra E, 420 peças. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado aí das resoluções dessas questões do Enem. Espero que tenham sido úteis aí para vocês. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.